Boa noite a todos e todas. Eu me chamo George, eu sou mestrando em Ciência Política pelo programa de pós-graduação em Ciência Política aqui da UFMG, sob orientação do professor Juarez Amaranhas, e também sou integrante do Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano, o NEST, também da Ciência Política da PAFISH. Bem, hoje eu vou estar abrindo a mesa aqui para o Marcelo, né? Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro do minicurso Novos Rostos de Marx. E bem, como já é o nosso terceiro encontro, eu penso que seja dispensável uma apresentação mais aprofundada do professor Marcelo Musto, né? De toda forma, para aqueles que estão presentes aqui hoje pela primeira vez, o professor Musto, ele é licenciado e concluiu seu mestrado em Ciência Política pela Universidade de Nápoles, na Itália, e teve seu doutorado também em Filosofia e Política, também pela Universidade de Nápoles, né? E atualmente ele leciona Teoria Sociológica na York University, lá no Canadá. Bem, o Marcelo Musto, ele é de reconhecimento mundial como um dos tem realizado contribuições importantes nos últimos tempos para o renascimento do interesse dos estudos sobre Karl Marx, né? E tem suas obras publicadas em 25 idiomas, não é pouca coisa. Hoje o Marcelo ele vai nos oferecer uma exposição, que com certeza vai ser muito interessante, sobre o Marx militante político da Primeira Internacional. Bem, sem mais delongas, eu passo a palavra para ele. Boa noite. Bem, obrigado por estar terceira semana juntos, depois de uma aula mais filosófica, uma aula dedicada à crítica da economia política de Marx. Hoje vamos com a Primeira Internacional. Pouco mais? Assim acho que é melhor. Muito depende do filo também, né? Sim. Vamos ver se funciona melhor. Você se sente? Você está feliz? Tá? Tá equilibrado. Coloca o fio para cá. Acho que dá. Eu vou gritar em breve. Então, eu já apresentei o meu trabalho sobre a Primeira Internacional várias vezes, porque o primeiro livro que publiquei no Brasil foi essa antologia sobre a Primeira Internacional. Na verdade, foi a primeira antologia feita não só em português, mas em geral sobre a Primeira Internacional. Explicarei depois por quê. Então fiz várias palestras, várias iniciativas. 2014, 150 anos da Internacional, agora são 10 anos depois, 160. Talvez alguns de vocês já conhecem estes materiais ou já até participaram online em algumas dessas palestras. Slide 2, que seria isso aqui. Então, eu me perguntei, o que vou fazer hoje para fazer a nossa conversa um pouco mais interessante, e não exclusivamente fundada sobre a Primeira Internacional. E como poderia ser eu apresentar hoje algo não só de Marx, porque hoje é uma aula onde vamos olhar distintas opções políticas, assim como na primeira semana a gente debateu diferentes opções filosóficas. Então eu achei de começar a aula de hoje com o socialismo antes de Marx. Por que fiz esta escolha? Porque acho que é muito importante para vocês, para os estudantes, para os militantes mais jovens, entender o que era o socialismo, como nasceu, quantas dificuldades existiam, e também, depois, chegarei a isso, como a Internacional foi verdadeiramente uma mudança significativa.
sem cair no perigo de sempre, ou seja, achar que a Primeira Internacional era uma organização perfeita, sempre esta coisa de mitologizar a história de Marx e do marxismo. E claramente, na parte final, na segunda parte da minha aula, eu falarei das tendências mais importantes dessa organização e do debate, se pode ser chamado assim, e do conflito muito forte, em alguns casos, que existiu nesta organização. Então, o primeiro ponto é depois da Revolução Francesa. Na verdade, depois da Revolução Francesa e depois da Revolução Industrial. Porque depois da Revolução Francesa e depois das grandes transformações econômicas que começaram na Inglaterra e depois chegaram na Europa e no resto do mundo, se abre um panorama de muitas novas ideias. E a Revolução Francesa foi extraordinariamente importante, como todos vocês sabem, para abrir uma transformação política decisiva na história da humanidade, mas a Revolução Francesa não mudou significativamente, do ponto de vista do socialismo, as condições econômicas, as relações econômicas sociais que existiam. Então foi importante para o declínio da monarquia, o estabelecimento da república, mas os trabalhadores trabalhavam 12 horas antes da Revolução Francesa e quase na mesma medida depois da Revolução Francesa. E no próximo slide, vocês vão olhar três tendências diferentes. Eu, na frente de uma literatura grande, enorme, porque o socialismo era riquíssimo, e a minha ideia é também uma operação de resgate desse socialismo. Então, a minha pesquisa não é só uma tentativa de debater entre os marxismos, entre diferentes interpretações, sino também de resgatar socialismos neomarxistas. Então, eu dividi em três grupos essas teorias, essas teses para uma sociedade mais justa, para uma ordem mais social. Não é uma coisa revolucionária, entende? Esta é a ideia. Uma sociedade mais justa, uma sociedade com menores inequalidades. O primeiro grupo é o grupo que eu acho dominante, certamente dominante, depois da Revolução Francesa, na França. É o grupo que acha que estamos, como na primeira aula, quando falávamos de filosofia, só que estamos no parterre político. Estão vários grupos, várias ideias que se disputam a hegemonia do pensamento socialista, sobretudo francês e inglês, mas depois vamos ver também em outros países. Primeiro grupo, igualdade radical. A tese que os problemas da sociedade serão solucionados quando será estabelecida, organizada uma sociedade onde há uma igualdade absoluta entre todos e todas. O primeiro autor, que vocês podem olhar no primeiro slide, é Babeuf, que está chegando agora. Sylvain Maréchal primeiro e Babeuf depois, são parte desta importantíssima conspiração dos iguais que aconteceu em 1796 e que intenta de subverter o diretório francês. Então eu, claramente com poucas palavras que podia, gostaria de mostrar a caracterização que Maréchal e Babeuf fizeram da sociedade comunista. Babeuf também pode ser um autor que utiliza esta terminologia. Maréchal comentou que uma vez que todos têm a mesma faculdade, os mesmos desejos, deve haver a mesma educação, o mesmo alimento para todos. Por que, ele perguntava, a porção igual e a mesma qualidade de comida não deveriam ser suficientes para cada um de acordo a seus desejos? Então, o comunismo se apresenta aqui
e vocês já podem relacionar algumas dessas considerações que estou fazendo com o Manifesto Comunista, publicado por Marx e Engels em 1848, mas o comunismo se apresenta como uma coisa muito elementar. Se somos todos seres humanos, por que não comer todos a mesma quantidade de comida, de pão de queijo? Entende? É uma ideia que é organizada assim. E Babeuf, que é um grande líder político, falava ele também da aplicação do grande princípio da egalidade. Já está, desculpa, com uma camisa que eu gosto muitíssimo, o Chabot francês. O grande princípio da egalidade. E que é este princípio? É a ideia que a humanidade é um círculo que deveria ser organizada sem fronteiras, sem barreiras, e que o problema, cito Babeuf, são os governos malignos, que praticamente, quando vão a desaparecer gradualmente, evitarão que a sociedade tenha as desigualdades dramáticas da sociedade que existia na França no tempo de Babeuf. É uma linha dominante, é uma linha francesa, igualdade absoluta. O que eu vou apresentar agora, juntando rapidamente poucas palavras, mas depois de ter estudado isso com grande cuidado, é que esse comunismo é claramente um comunismo antidemocrático, absolutamente antidemocrático. Em algum caso, em uma forma não maligna, para utilizar a palavra de Babeuf, mas é isso, é a ideia de levelers, não se falava na Inglaterra, de igualar, se fala assim, igualar todas as condições gerais. Mas claramente isso é um comunismo contra os indivíduos, contra as pessoas, contra as liberdades individuais, que até se pode entender, porque numa sociedade tão violenta como era a sociedade europeia, e com um capitalismo que está surgindo de uma forma tão violenta, em termos filosóficos, pode ser que o segundo momento seja uma antítese tão forte. Então vamos a fazer todo o mesmo para as pessoas que vivem no mundo. Não há slides aqui, porque voltarei sobre esse autor depois. Também porque destes três grupos, eu estou apresentando as teses do primeiro grupo, igualdade absoluta, Etienne Cabet, o famoso Etienne Cabet, que era também uma pessoa de grande prestígio, que Marx e Ruge queriam envolver no projeto dos anais franco-alemães. Então, Etienne Cabet também, no famoso livro Viagem em Icaria, que era um manifesto político escrito na forma de romance, um pouco como outros, Utopia de Thomas More, Campanella, muitos outros no século XVI. Então, Cabet fala. O problema de muitas dessas pessoas que não entendiam nada de economia política era cancelar o dinheiro. Cancelando o dinheiro, se resolvem todos os problemas da humanidade. E os seres humanos seriam iguais em todo, e nesta que seria uma terra prometida, todas as casas teriam 4 andares, todo mundo estaria vestido da mesma forma. Se apresenta em um nível mais esta ideia de dar a todas e todos o mesmo, que é um projeto orwelliano, que depois também acontece, ainda não nesta forma verdadeiramente utópica. Outro autor que escreve sobre isso é o Todor Desami, que escreve esse livro muito lindo, muito importante, o Código Comunitário, 1842. Então, Desami fala, ele também, um mundo dividido em comunas tão iguais, regulares e unidas quanto possível. E nesse mundo comunista lindo, onde termina a explotação das pessoas, existe uma única cozinha e um dormitório comum para todas as crianças. Todos os cidadãos viveriam como uma família em uma única casa. Mas essa é uma componente muito importante do comunismo francês, que também existe com outro personagem, que talvez você conheça se acompanharam o filme, se assistiram o filme O Jovem Marx,
Wilhelm Weitling, que tem, que é a próxima slide, obrigado, que tem uma influência cristiana muito forte. Então, Weitling, a humanidade como é e, sobretudo, como deveria ser, publicado 4 anos antes do Código Comunitário de Des Amis, escreve que o problema é o egoísmo, sem definir bem o que é este egoísmo, o que gera este egoísmo, e quando, de modo simplista, este egoísmo será superado, as comunidades de bem seriam o meio para a redenção da humanidade, transformando a Terra em paraíso. E Weitling era muito mais forte que Marx, em sentido de conquistar o interesse dos trabalhadores. Era um verdadeiro tribuno, era um populista. E falava que nessa sociedade estava uma grande abundância e todas as influências religiosas que são muito consistentes numa parte significativa das tendências socialistas. O cristianismo é muito consistente. Então, Weitling apresenta essa ideia. Agora, muito rapidamente, estes autores, estes pensadores que projetavam estas visões, cometiam um evidente duplo erro. O primeiro era de imaginar que esta igualdade estrita podia ser uma solução aos problemas sociais, sem conhecer a economia política, sem conhecer nada em alguns casos, ignorando completamente, que é uma constante que para mim chega até Bakunin, e o nosso discurso de hoje, a Primeira Internacional. Mas outra coisa também impressionante é que parece que quando esta igualdade é instaurada desde arriba por atrás, então não há possibilidade para romper esta igualdade, entende? Então é um mecanismo verdadeiramente imaginário. O segundo grupo que vamos a debater hoje, que eu só vou apresentar nas ideias de Saint-Simon, mas na verdade Charles Fourier também poderia estar muito bem neste grupo, e a ideia é que alguns socialistas achavam que, uma vez que se encontrava o melhor sistema teórico para organizar a sociedade, isso significava automaticamente solução aos problemas sociais. Muito similar, ainda muito melhor, muito mais avançado, das filosofias de Bruno Bauer e todas essas críticas que a gente comentou e debateu na primeira aula do nosso minicurso. Então, Saint-Simon era um exemplo clássico disso, porque Saint-Simon achava que o velho sistema deixará de funcionar quando as ideias sobre como substituir as instituições existentes por outras será suficientemente clarificado, harmonizado, organizado. Saint-Simon, Fourier até escrevia em alguns diários: eu vou estar todas as quinta-feiras, entre 4 e 6 da tarde, neste barzinho no centro da cidade. Todas as pessoas que são interessadas a entender como tem que ser organizada a humanidade, no caso de Saint-Simon, sobretudo se são capitalistas, porque Saint-Simon falava de produtores, ainda em uma forma onde capitalistas e trabalhadores estavam juntos, contra a classe aristocrática, que eram parasitas. Então, Saint-Simon achava que era muito importante conquistar as suas ideias à classe capitalista, produtores nesse sentido. E ninguém ia neste bar e se encontrava na Saint-Simon, que era uma pessoa muito, muito louca, e na rua, sabe? Por outro lado, essa Saint-Simon por aí, se me saluda, vai perder 15 minutos da minha vida. E Fourier era uma pessoa muito, muito engraçada. Por favor, busquem algumas coisas de Fourier, ou leiam alguns textos. Eu acho que aqui em Brasil, Leandro Conde escreveu um livro que eu li sobre este autor, muito importante, brilhantíssimo. E, como vou explicar depois, Marx tinha grande respeito por estes autores, muito menos respeito das setas políticas, Saint-Simoniano, Fourierista, owenista, um desastre. Mas depois que a semana passada eu falei com você de quanto era lindo este gesto coletivo de me ajudar com livros para eu ter esta torre de Pisa e falar, eu falei que existe esta veste saint-simoniana. Olha, eu recebi muitíssimas e-mails, chamadas de pessoas: Marcelo, mas que é esta coisa?
Também me contatou a farmácia aqui de Minas Gerais, Araújo, e estava pedindo como é que ele não tem no estoque camiseta sansimoniana. Então, na próxima slide você pode olhar, era praticamente isso. Eu falei como a sansimoniana usava nesta colete para lembrar, para não esquecer 2 vezes cada dia que cada pessoa depende de outros seres humanos. Vamos ver se vamos a organizar no próximo minicurso, vamos estar vestidos todos assim. No terceiro grupo, porque tenho que correr um pouco e chegar na primeira internacional, falamos de comunidades alternativas. Isso é muito importante. Essa é uma ideia muito limitada como as outras, mas pelo menos aqui estamos um passo depois, aqui estamos construindo algumas coisas. Em alguns casos, como Fourier, é sempre uma imaginação dele, imaginação que depois foi atuada por outras pessoas. No caso do Robert Owen, pelo contrário, a gente tem um socialista que verdadeiramente passou a sua vida construindo estas comunidades alternativas. Então a ideia é, eu vou construir um exemplo concreto e depois trabalhadores, as pessoas, os jovens vão ver como a sociedade pode ser organizada de uma forma diferente. Essas comunidades alternativas vão ser o princípio da transformação geral do mundo. Charles Fourier é muito famoso para, estava falando com vocês antes, estava mencionando isso antes, por a ideia do falanstério, que vou mostrar agora. Mas antes de ir no falanstério, por favor, voltamos a esta ideia que ele tinha dado do trabalho. A ideia é que os seres humanos têm que passar de prazer em prazer. Tem que trabalhar, sabes, como uma mariposa, não conheço, butterfly, a palavra em português. Tem que passar de borboleta. Esse é mais esqueci. O trabalho tem que ser atraente, atrativo, tem que fazer 7 outros tipos de trabalho. Que a sociedade no qual a gente vive hoje, mas não em uma forma alienada como hoje, não, aqui é um trabalho positivo, um trabalho criativo. Charles Fourier é o pai de Herbert Marcuse. Marcuse busca inspiração de Fourier, absolutamente. Fourier tem ideia extraordinária, assim como Saint-Simon, ideias visionárias que depois aconteceram. Máximo respeito por essas pessoas, volto depois sobre esse problema como a definição de utópico e utopista. Mas Saint-Simon é a primeira pessoa, eu acho, do seu livro que fala de União Europeia, 1815. Então, o falanstério é uma organização de sociedade, que aqui está em um gráfico, a falange, e que também a gente pode olhar em outros exemplos, onde as pessoas vivem juntas, produzem juntas, 1.800 trabalhadores vivem aqui, então Fourier organizou completamente, teoricamente, como tinha que ser a organização. Desamis, eu não falei com você antes, mas agora eu posso falar, até falava que só é caminhar por um sentido, entende? Não é que as pessoas podem caminhar livremente. Quando você vai fazer uma coisa, você caminha ao lado direito. Quando você vai fazer outra coisa, ao lado da esquerda. Alguns comunistas, socialistas acharam que se vamos a invertir a posição do copo e das faca, o comunismo, o socialismo é ajudado, entende? Chegaram a detalhe, nível de imaginação fortíssimos. Então, isso é um exemplo de falanstério, e também aqui a gente tem alguns exemplos verdadeiros que foram organizados. Fourier odiava a criança, os meninos. Então ele achava que ele tem que viver em um lugar abandonado, tinha que limpar as coisas mais sujas, que não vou mencionar aqui. Então, cada pessoa também tinha problemas psicológicos que depois apareciam na ideia de sociedade. Mas aqui estamos pensando na alternativa de sociedade, entende? Assim como aconteceu em alguns sentidos com a Revolução Francesa. Este último falanstério é nos Estados Unidos de América. Quando falamos de comunidades alternativas, claramente não podemos não pensar a Robert Owen, o grande Robert Owen.
Marx incontrò ele pessoalmente. Marx escutou umas conferências de Robert Owen nos anos 50, quando estava em Londres, já muito velho, porque ele nasceu em 1771. Então, o problema com Robert Owen era sobretudo este sistema gerontocrático, porque ele dividiu as sociedades em 6 outros grupos e claramente achou que os outros grupos, as outras classes da sociedade iam aceitar sem contestação o governo da sociedade pelos maiores, pelos mais velhos. Mas o pior de tudo é Cabet, que eu deixei aqui neste grupo, porque tem Cabet aqui, desculpa, obrigado, aqui está em New Lanark, em Escócia, mais de 20 anos de experiência que Owen organizou pessoalmente, e depois New Harmony nos Estados Unidos entre 1826 e 1828. Não resultaram estas experiências, mas foram muito importantes porque comunidades de trabalhadores viveram em condições diferentes. Se me permite uma palavra também, Owen foi o primeiro, muito antes de Antonio Gramsci, a achar que a educação era o elemento fundamental do socialismo. Owen sempre tinha claro e organizou que os trabalhadores que trabalhavam com eles nessas comunidades alternativas tinham bastante tempo para crescer, para construir cultura política. Cabet foi um desastre, porque Cabet, que já mencionei antes, com esta ideia de manter uma única cozinha, cada casa vai ser o mesmo, imagina que no 1849, ou seja, quando a Europa ainda estava em um fermento revolucionário enorme, Cabet tomou um barco e se foi nos Estados Unidos, se foi em Texas. Para fazer o quê? Ajuda a luta, disse, não, vou em Texas porque vou organizar uma comunidade cabetiana, claramente, que tinha uma constituição icariana, era o título do seu livro, e que falava claramente que para ajudar o sucesso desta experiência, o diretor único e absoluto desta experiência tinha que ser Cabet. Cabet falava quando se fazia isso, o que se podia fazer, o que sonhar na noite. Então é uma experiência muito, como mencionei antes, e neste caso até autoritária. Os experimentos dos primeiros socialistas provaram ser tão inadequados, agora falo dos limites deles, que sua implementação numa escala mais ampla não poderia seriamente contemplada. Muitos trabalhadores que foram com Cabet nos Estados Unidos tentaram de voltar ou se foram por outros lugares. E esta experiência das comunidades alternativas de Owen claramente era muito limitada, porque quando se produzia algumas coisas, essas coisas se produziam em uma economia de mercado, numa economia capitalista, então era muito difícil fazer esta troca solidarista que Owen imaginava. E claramente essas comunidades se romperam. E não vou repetir esta ideia de ignorância econômica que mencionei antes. Então, para fechar esta parte, é evidente como quando tocou a Marx, não ao Marx da Primeira Internacional, mas ao jovem Marx, o Marx post-debate com a esquerda hegeliana, Marx escreve no Capital: todo eu vou fazer menos que escrever a receita do cardápio da cozinha do futuro. E também, em uma última e importantíssimo texto pequeno de economia política, notas sobre Wagner, Adolf Wagner, um economista alemão, Marx escreveu: nunca eu quis estabelecer um sistema socialista. Eu se acho que esta aula foi um pouco útil, espero, para os mais jovens, e para entender Marx, que pensava quando escreveu o Manifesto Comunista, para entender por que Marx escrevia esta coisa no Capital, até no Capital, porque esse era socialismo neste momento, comunismo. E todos pensavam que tinha que ser assim, viver em uma comuna abandonada, pensar um sistema,
todos iguais, todos que se vestem na mesma forma. Então Marx é fortemente contra esta ideia. Mas eu aqui gostaria de abrir uma provocação, um debate para depois falar. Esta distinção entre socialismo científico e socialismo utópico, eu acho que foi uma distinção muito negativa. Engels começa essa distinção, se entende claramente por que há que responder a isso, perfeito. Mas, nesta luta para a hegemonia do campo socialista, que vou apresentar desde agora em adiante, concentrado na Primeira Internacional, nesta luta se perderam muitas ideias, ideias fecundas, ideias interessantes, que pertenciam a outras tradições políticas. Ainda nestas outras tradições políticas, estas ideias eram congeladas, entende? Saint-Simon falou assim, então tem que ser assim. Sem organizar isto como Saint-Simon tinha essa ideia deveria ser repensada nesse contexto diferente, que era um contexto de mais desenvolvimento industrial e econômico, onde, por exemplo, não era possível colocar no mesmo grupo capitalistas e trabalhadores. Então, a ortodoxia marxista-leninista utilizou esta palavra utópico, o epíteto utópico, em uma forma puramente pejorativa. Não, se perdeu o lado positivo do utopismo. Eu gosto muito a definição de um autor, George Claeys, um autor inglês, provavelmente o melhor conhecedor de Robert Owen. Ele fala de um autoritarismo epistemológico. Eu gosto muito dessa definição. Eu sou ciência, então a epistemologia é entender a sociedade só pode estar do meu campo, como esta forma é autoritária. Diferentemente dessas interpretações marxistas, Marx tinha grande respeito, um respeito considerável para estes socialistas. Marx achava que, sem falar de Saint-Simon, que se queremos depois, é muito interessante falar das Saint-Simon e Marx e Bakunin, mas Fourier foi fundamental porque Fourier também achava que o problema não era só um problema de distribuição, mas era um problema que estava na transformação, no modo de produção, na esfera de produção. E também Owen era um autor que centrou muito da sua luta na limitação geral da jornada de trabalho, que a gente já debateu a semana passada. Então, para Marx era negativa esta forma religiosa, esta forma de transformar estas ideias, de organizar estas ideias em forma dogmáticas, escolas fourieristas, escola cabetiana, mas claramente Marx era também contra um outro elemento, o moralismo deste socialismo, não? Uma crítica moral, porque Marx, a sua crítica do capitalismo nunca foi uma crítica moral nesse sentido. Então Marx é contra este moralismo, se opunha a estas propostas que eram impraticáveis, mas também se opunha a esta ideia que a mudança social pode acontecer com um modelo a priori e historicamente abstratamente organizado. Mas que é utopista aqui? Porque claramente a gente sempre fala, claro, Saint-Simon, Fourier, Owen, os três utopistas. Primeiro, eles não eram assim, porque eram pessoas que estavam ainda com essas características muito mexidos nos problemas políticos concretos. E eram partes de luta política. Eles como outros. Isso está no próximo slide, por favor. O slogan do Saint-Simoniano era a cada um de acordo com suas habilidades, a cada um de acordo com seu trabalho. Então aqui há uma relação entre quanto trabalhamos e quanto recebemos. O ataque muito forte de Saint-Simon é excluir a
Herança. Herança não pode estar, que é um tema que está no Manifesto Comunista, 1848, que Marx e Engels absolutamente abandonam depois. Muitas pessoas acham que o Manifesto do Partido Comunista é a perspectiva de Marx para nada. E isto de abolição da herança, na verdade, é uma bandeira de Bakunin, que Marx ridiculiza muito na Primeira Internacional. Marx e Bakunin, os dois têm este grande interesse para uma luta econômica que vê na política, no Estado, ainda vamos ver em formas diferentes, como um horizonte que tem que ser cancelado. Mas não é mais utopista o que Marx escreve, e ademais muitos anos depois, na crítica do programa de Gotha. Porque na crítica do programa de Gotha, inspirado por Cabet, inspirado pelo catequismo do socialista de Blanc, Engels também escreveu o seu catequismo, uma vez mais influências cristianas do socialismo, Marx usa a expressão de cada um de acordo com suas habilidades, a cada um de acordo com suas necessidades. Então, essa sim que é uma sociedade muito mais utopista. Juarez precisa mais, ainda ele não trabalha mais para receber mais, eu estou de acordo, eu concordo, eu não tenho nenhum problema para que outros membros da sociedade recebam mais. É muito mais utopístico. É claro que tem que mostrar um horizonte do comunismo, mas muito mais utopístico da proposta Saint-Simoniana ou de outro socialista. E na Constituição Soviética volta Saint-Simon, porque na Constituição Soviética, em 1936, se fala de cada um de acordo com suas habilidades, a cada um de acordo com seu trabalho, através de salários baseados no trabalho realizado. Então, é uma forma muito mais concreta. Agora eu tenho que fechar esta parte e tenho que ir na análise da Primeira Internacional. E nesta análise da Primeira Internacional, que está aqui, eu claramente salto estes 15 anos de isolamento de Marx e Engels, porque não acontece nada politicamente na vida deles depois que voltam para a Inglaterra em 1849. E quando começa a Primeira Internacional, Marx acha que é uma experiência fundamental, Engels não entende isso, Engels entende a Internacional como uma ameaça para Marx não completar o livro primeiro do Capital. Mas a coisa interessante é que a experiência política mais importante de Marx é algo que aconteceu na auge da sua maioridade, quando Marx começa a Primeira Internacional e tem 46 anos, 1864. Essa é uma coisa muito clássica, mitologizar Marx, mitologizar a Primeira Internacional. Então, quando se encontram os trabalhadores, 28 de setembro de 1864, Marx não estava com nenhum cargo de representância. Marx foi convidado, como muitos outros teóricos socialistas, mas o encontro era um encontro entre trabalhadores franceses e trabalhadores ingleses. A causa era a solidariedade com a questão polonesa, porque a Polônia era ocupada pela Rússia, a questão polonesa era um pouco como a questão palestinense hoje, e também a Internacional, volto sobre isso em um minuto, era uma organização muito moderada, Então, Marx é convidado por aí, todas as representações marxistas do 28 de setembro de 1864, pelo contrário, é que Marx está falando, é que Marx está dirigindo, Marx está nessa fotografia aqui já fala, aqui está no centro, esta é a versão China da Primeira Internacional. Eu falei com a editora que publicou o livro, por favor, não coloque esta imagem porque não tem nada de verdadeiro. E obviamente a imagem foi colocada. Marx tem que ser o chefe desde o primeiro momento de todo, de qualquer coisa.
mas não se pode controlar o PDF, muitas vezes editoras não enviam o PDF. Então, Marx redigou o Estatuto da Primeira Internacional, Marx escreveu o programa político da Primeira Internacional e Marx organizou, escreveu todas as resoluções essenciais, pelo menos, da Primeira Internacional. E a coisa importante é este princípio fundamental, que é um princípio que rompe com todas as coisas que eu apresentei até agora de teorias de outros socialistas. O princípio da emancipação da classe trabalhadora. Marx escreve no Estatuto Internacional, um dos primeiros pontos, a emancipação das classes trabalhadoras tem que ser conquistada pelas próprias classes trabalhadoras. Não é emancipação se tem um líder, uma guia, geral, um militar, qualquer pessoa, se está escrito partido marxista, entende? Não é emancipação. Cada vez que está algo assim, não vai dar nada bem. A emancipação só pode acontecer quando é coisa dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, essa Primeira Internacional começa como algo de absolutamente moderado. Todos os livros sobre a Internacional, 90% não falam disso. Na Primeira Internacional se falava de união, de fraternidade, se falava de solidariedades entre povos. Eram um pouco as ideias contra as quais Marx lutou nos anos 40, quando transformou a Lega dos Justos na Lega dos Comunistas. Ainda estavam por aí. E se falava de subir o salário, incrementar o salário. Estas eram as primeiras reivindicações da Primeira Internacional. A Internacional era uma organização, em 1864, que tinha muitas componentes, com talvez um único sentido comum, que não eram revolucionárias. Muitas delas não eram revolucionárias. Estou exagerando, mas seguramente não eram revolucionárias, a parte mais grande delas. O sindicalismo inglês estava aí para melhorar a condição dos trabalhadores ingleses, para receber um salário melhor, condições de trabalho de vida melhor. Mas não é que tinha a ideia de anticapitalismo. Os mutualistas franceses, que são os trabalhadores, os teóricos que seguiam as ideias de Pierre-Joseph Proudhon, eram obsessionados contra a greve. Porque aqui é um primeiro embrione de anarquismo, neste caso muito menos político, do anarquismo que vamos a debater em breve. E a greve que era para eles era bloquear os trabalhadores da liberdade. Qualquer coisa que bloqueia a liberdade das pessoas, eu quero entrar na fábrica, aí uma greve não me permite entrar, então não, é algo que não é bom. Marx tinha um grupo muito pequeno de pessoas que apoiavam ele, era muita sua capacidade política que permitia as suas ideias de estar com força na Internacional. Estavam grupos de exiliados que estavam em Londres, e eram pessoas, o mais importante dele era Giuseppe Mazzini, italiano, mas muitos outros. Claramente, eles de que falavam? Falavam de reivindicações nacionais, era um pensamento interclassista, não era nada a ver com a luta de classe. Até Garibaldi tinha muitos, que era homem de ação política, Garibaldi tinha muitas conclusões. Estavam grupos utopistas, como o grupo que eu apresentei até agora, na França, mas não estavam nessa forma positiva, mas estavam nessa forma religiosa. Fourier falou que, então, a humanidade tem que esperar um momento que as ideias de Fourier vão a ser realizadas. E também estavam grupos que não estavam na Internacional e que não estavam interessados em um projeto plurinacional, ultranacional, como, por exemplo, o partido mais organizado, o verdadeiro único partido político da esquerda que existia na Europa, o Partido Social-Democrata de Lassalle. Não participou na Internacional com Lassalliano, não participou na Internacional depois, quando os marxistas, Liebknecht e outros,
e tinha um peso importante. Os alemães sempre fora da Internacional. Mas esta organização foi importante porque gerou nos trabalhadores possibilidade de entender mais claramente os mecanismos de como funcionava o capitalismo, de tomar maior consciência de classe e também para desenvolver novas e mais avançadas formas de luta. Claramente, no campo avverso, no campo burguês, é interessantíssimo ler os diários, os documentos deste tempo, deste período, porque há um verdadeiro horror na classe burguesa, nas pessoas com educação, mas com ideologia liberal, na ideia que os trabalhadores possam fazer coisas, possam organizar, possam entrar em um parlamento, possam escrever leis, reformas, ou possam organizar projetos alternativos de vida. Então, é um papel muito ativo da burguesia de reprimir com força o elemento mais, o caso mais famoso é a Comune de Paris, claramente. Marx foi fundamental, muito rapidamente, em algumas coisas, deu uma clara finalidade à Internacional, um objetivo político claro, preparou um programa político de esquerda, anticapitalista, não foi feito em uma semana, não foi feito em um ano, foi feito em vários congressos. Eu agora vou muito rapidamente analisando estes congressos. E este programa não era sectário, era um programa de massa, que foi capaz de juntar, de fazer verdadeiramente um milagre, de juntar estas tendências, estas posições tão diferentes. Você entende? Eu não expliquei bem, mas os ingleses estavam por aí para fazer sindicalismo, os franceses estavam por aí para impedir greves, organização sindical. E posso seguir depois com outros exemplos. Então, melhores ideias, eliminando sectarismo, eliminando ideias corporativas, juntar luta política e luta econômica, e também um tema muito importante, como funcionava a Internacional. A Internacional funcionava como uma síntese política que dava autonomia às diferentes seções que existiam de vários países ou até dentro dos vários países, mas elas não tinham e não podiam ter uma independência absoluta em relação ao centro, que era o Conselho Geral. Então tinha que ser uma organização onde se organizava uma síntese política, senão era um caos onde qualquer pessoa falava qualquer coisa. E a Internacional beneficiou profundamente de Marx, e eu acho que sem Marx a Internacional seguramente não ia lograr uma parte significativa do que foi, mas Marx também aprendeu da Internacional. Marx aprende não só estudando, Marx aprende também como militante político. Esta é a sua experiência mais grande de todas como militante político, com uma experiência significativa. Então entende o perfil das lutas obreiras, entende a experiência revolucionária da Comuna de Paris, que ele estava esperando, mas esperamos um pouco mais, mas por que correr? Mas a história não é assim. E Marx também aprendeu como organizar uma organização política, como liderar uma organização política e como fazer síntese entre as diferentes tendências que existiam dentro dela. Então, muitas ideias sobre a Internacional. A burguesia também achava que a Internacional era uma coisa enorme. Se escreve no documento histórico dos anos 70 2,5 milhões de afiliados. Se fala assim, afiliados, membros. 5 milhões de membros em alguns documentos. Na verdade, a Internacional, isso é uma coisa muito boa para falar, porque se a gente olha Marx, a história passada, como perfeita, como enorme, que não foi assim, verdadeiramente a gente fala, não, então ficamos em casa, vamos a ler literatura russa, tanto livro foram escritos, porque hoje não se pode fazer nada
entende? Nada. Mas não era assim. A Internacional tinha uma sala que nem chegava onde está Henrique, onde está a parede por aí. E não tinha dinheiro para pagar o aluguel deste lugar, que quando se entrava era todo fumo de estes militantes que estavam por aí. As pessoas que organizaram a Internacional, contando todas as coisas que eu contei, chegaram a 150 mil. E no livro está um apêndice onde eu mostro em cada país quanto. Mas não é que se afiliaram 150 mil pessoas à Internacional. Talvez se afiliaram poucas dezenas diretamente à Internacional. O que aconteceu é que a Internacional afiliou grupos obreiros existentes, grupos sindicais existentes. Então, já estava uma força existente que defendia os trabalhadores no lugar de trabalho e que quis participar nesta ideia da Internacional. É assim que a Internacional se fez mais grande. E a coisa linda da Internacional era o Conselho Geral, o Conselho Central, como foi chamado depois. Se encontrou 385 vezes cada quarta-feira da semana. 385 vezes, entre 64 e 72. E se falou de tudo neste Conselho Central. E se falou em momentos dramáticos, depois de receber notícias de repressão violenta e morte, depois de greves, porque a greve ainda era proibida, agora volto sobre isso, ou se falou em um estado de êxtase absoluta. Mas você pode entender que significa sair da casa depois de ser comunista, socialista uma vida inteira, chegar nesta sala horrorosa e a gente te fala: há uma revolução em Paris. Em Paris está a comuna. Os trabalhadores tomaram o poder político. Paris está em mano das obreiras, dos obreiros. Uma coisa extraordinária. Então, se falava de tudo, mas se falava sobretudo de condição de trabalho, dos maquinários, transformação do maquinário na produção, greve, importância e papel do sindicato, política internacional, sobretudo a política irlandesa, a questão irlandesa, que era muito determinante na Inglaterra, e também como construir a sociedade do futuro, como construir a sociedade capitalista. E eu tenho uma cronologia da Internacional que acho que tenho que dividir em duas partes, uma parte organizativa e uma parte política. A parte organizativa é uma parte onde entre 64 e 66 nasceu a organização, então se formou um pouco neste processo de dar forças, se desenvolveu entre 66 e 70, agora explico como, e depois há uma fase revolucionária e a fim da Internacional, sobretudo 71 e 72, que foram os anos mais importantes. Em sentido político, a cronologia é primeiro debate 64-65 entre todos esses grupos diferentes que eu apresentei agora, hegemonia, luta pela hegemonia entre os dois grupos mais importantes, o grupo de Marx, chamado coletivista, e o grupo proudhoniano, chamado mutualista, 66-69, e depois a briga, a luta final entre centralistas e autonomistas. Vocês chamariam eles marxistas e bakuninianos. Então eu agora vou, congresso por congresso, muito rapidamente, apresentar alguns pontos fundamentais e depois vou fechar com algumas considerações. Estou no tempo e vou ser muito disciplinado. Quero falar uma coisa antes. A primeira Internacional é uma organização ainda tão limitada, ainda tão complicada, ainda com tantos problemas. Por exemplo, a Internacional não falava com os trabalhadores de fábrica. O proletário clássico, né, do filme de Charlie Chaplin, do filme de Jean-Marie Volonté, a classe trabalhadora vai em paraíso, não? O trabalhador clássico, unskilled labor em inglês. Não
não é encontrado por Marx e por la Primera Internacional. Na Primera Internacional estão sobretudo os artesanos, estes trabalhadores que claramente têm mais cultura, têm mais consciência política, mas é muito difícil para a Primera Internacional afiliar e politicizar. Por isso, não há que criar um mito desta organização. Então, Primera Internacional, primeira vez que se fala de sindicato, dessa forma que antecipei e que agora vou explicar melhor, que se fala de socialização da terra e dos meios produtivos. Claro que já existia um livro, claro que já estava num panfleto político. Um autor antes escreveu o socialismo tem que socializar os meios produtivos. Não, mas é outra coisa. Aqui as pessoas se estão encontrando, talvez nesta forma muito romântica, que o Congresso da Internacional, que acha você que era votado, cada 1000 votos vão delegar. Como você podia chegar nesses poucos países que permitiam, que era sobretudo Suíça, que permitia a eles de encontrar-se, e se chegava como se chegava. Marx participou dos Congressos da Internacional, só no último para fechar a Internacional, entende? Não é que Marx tomava o avião, tinham livros por aí, então, que preparava o documento político, que gravava uma coisa no YouTube para falar contra o Bakunin. Marx estava em Londres, quem sabe como estava por aí, sem nem passaporte para viajar. Então, se fala de socialização da terra, por primeira vez, concepção da guerra como um produto do regime capitalista, que será o tema da minha aula magna, o 10 de dezembro, aqui no IAT da UFMG, que é uma outra história que começa aqui, não com Marx, com outros autores, e também, primeira vez que se fala de partido político, que há um debate forte e consistente sobre o partido político. Para não falar da Comuna de Paris, poder dos trabalhadores e também anarco-sindicalismo, que nasce aqui. Então, Congresso de Genebra, 1866, os mutualistas estão dominando a Internacional. Marx compensa com a sua direção do Conselho Central e há uma lenta mas constante definição teórico-política e organizativa de um programa anticapitalista e de um novo modelo de sociedade. O primeiro tema aqui é o fim do trabalho infantil. Se escreve na Primeira Internacional, no documento de Genebra, nas resoluções, realiza-se unicamente quando forçado pelo poder estatal. Não se pode pôr fim ao trabalho infantil se não é forçado pelo poder estatal. Eu acho que vou voltar sobre isso depois quando se fala de Bakunin. Então, a impor essas leis, a classe trabalhadora não fortalece o poder governamental. Ao contrário, ele transforma esse poder, que hoje é usado contra ela, em seu próprio benefício. Ela realiza por um ato geral aquilo que não conseguiria por uma multidão de esforços individuais isolados. Com isso, a Internacional rompe com esta ideia mutualista que é negativo fazer qualquer coisa com o Estado. O sindicato, a atividade do sindicato é reconhecida positivamente, porque os grupos franceses não reconheciam o sindicato positivamente. Essa atividade não é só legítima, está escrita nas resoluções de Genebra, mas é necessária. Os sindicatos formavam centro de organização da classe trabalhadora. São necessários para a guerra de guerrilha entre o capital e o trabalho. Claramente se fala também criticamente. Marx não esquece que luta de classe não significa só melhorar os salários dos trabalhadores. E esta questão da greve, mais ainda da enorme importância destes congressos da Primeira Internacional, do trabalho dos dirigentes, dos teóricos da Primeira Internacional, e eu acho que a coisa mais importante foi a ativação das lutas proletárias. E nesses anos, 1866, 67, 68, há muitas greves. E essas greves geraram um cambio, geraram mudanças nos mutualistas e nos lassalhianos, porque também os alemães eram contra isso.
Então, há uma definição de Jean Dupont, que era um dirigente importante, não é a Internacional que conduz os operários à greve, mas é a greve que conduz os operários nos braços da Internacional. Uma série de greves transnacionais que também geram o nascimento de muitíssimos diários, de uma grande participação, dos primeiros exemplos de enquesta operária. E a Internacional o que fazia? Traduzia os documentos de um idioma a outro, ajudava os trabalhadores a viajar, a falar. Trabalhadores irlandeses não participem, não trabalhem quando há greve na Inglaterra, entende-se? Enviava delegados na Alemanha, não tomem o barco para buscar este trabalho, porque os capitalistas não vão buscar. Não? E também juntar plata, na grande solidariedade em alguns casos. Grupo de trabalhadores que passavam plata para outros grupos que estavam em greve, em alguns casos até em outros países. Essa é uma experiência que surge aqui, tenho que ir muito mais rapidamente. E não vou falar de Lausanne, vou falar desses congressos aqui. Bruxelas, 1868, Basileia, 1869. Congressos fundamentais, porque, como falei antes, por primeira vez se fala de coletivização da terra, dos meios produtivos, e que representa claramente uma definição nova do socialismo, assim como entra a ideia da redução do dia de trabalho. E também se fala de ecologia, hoje a gente utiliza esta palavra, antes que está o meio ambiente. Em um destes documentos, não um documento apresentado de um símbolo delegado, eu estou falando da declaração política final do Congresso, que Marx redige sempre como síntese, com a exceção de 1867, quando Marx tem que fechar o Capital. Considerando que o abandono das florestas a indivíduos privados causa a destruição das matas necessárias à conservação das fontes e, evidentemente, das boa qualidade do solo, assim como da saúde e das vidas da população, o Congresso pensa que as florestas devem permanecer como propriedade da sociedade. Isto está nos temas mais importantes do Congresso de Basileia. Então é central este tema, não é só um pesquisador isolado. Então, Congresso depois Congresso, definição das linhas, de algumas importantes linhas programáticas do movimento internacional. É claro agora que a Comuna foi extraordinariamente transformadora. Não volto sobre a Comuna, se há ideia para debater, falamos sobre isso, é uma coisa mais conhecida, mas é interessante ver como a Comuna gera entusiasmo extraordinário, que tentei descrever antes, e também uma repressão fortíssima. Esta foi a Semana Sangrenta, se fala assim, Bloody Week, foi o ato de repressão mais forte do século XIX. E os obreiros que não foram matados foram exiliados por 10 anos nos lugares mais escondidos do mundo. E Marx escreve esta coisa agradecida e simpática. Marx escreve: depois do grande incêndio de Chicago, o telégrafo espalhou pelo mundo que se tratava de um ato da Internacional. É realmente surpreendente que ela não tinha sido culpada também pela furação que devastou as Índias Ocidentais. Qualquer coisa é a Internacional, qualquer coisa é o Red Terror Doctor, Karl Marx, que por primeira vez chega a ter uma fama. Marx agora é conhecido. Marx é conhecido como dirigente da Internacional e também graças a este texto extraordinário sobre a Guerra Civil na França, que ele escreveu em 1871. Depois da Internacional, último dos congressos, e fecho esta parte, há uma necessidade, a necessidade de estruturar mais fortemente o movimento dos trabalhadores. Então é importante, é fundamental organizar
en una forma diferente, en una forma mejor. En este caso significa en una forma de partido político. El Congresso de Londres, que na verdade foi una conferenza molto pequena, organizzata rapidamente, se fala che na luta da classe trabalhadora seu movimento econômico e sua ação política estão indissoluvelmente unidos. Aqui por primeira vez se está colocando a necessidade de organizar a classe em partido político e participar da política. A combinação de força que a classe trabalhadora já efetuou por meio de suas lutas econômicas, devem ao mesmo tempo servir como uma alavança para suas lutas contra o poder político dos senhores rurais e capitalistas. A constituição da classe trabalhadora em partido político autônomo contra os partidos das outras classes da burguesia é fundamental. Essa é a ideia de Marx. E agora vamos olhar o que acontece nesse debate. Bakunin, os anarquistas, os autonomistas, falamos com categoria, não existe anarquista, não existe marxista. Os autonomistas e os centralistas. Os centralistas achavam que o centro, Londres, o Conselho Geral, era o lugar onde tinha que ser organizado na síntese política. Marx falou isso, é que seja claro. A Internacional tem como tarefa combinar e generalizar os movimentos espontâneos da classe trabalhadora, mas não ditar ou impor um sistema doutrinário, seja ele qual for. Então Marx é contra uma oposição desde o centro e da periferia, sem considerar as questões. Mas claro, outra coisa é ter uma organização completamente autônoma, onde qualquer lugar pode apresentar uma proposta política diferente, que claramente tem um peso depois para a organização inteira. A proposta de Bakunin é clara, é conhecida. Pensamos que a política do proletariado deve ser uma política revolucionária, voltada direta e unicamente à destruição do Estado. Marx escreve: a classe trabalhadora só pode agir quando se constitui como um partido político autônomo. Na luta da classe trabalhadora, seu movimento econômico e sua ação política são indissoluvelmente unidos. Marx não tem um número de delegados suficientes para ganhar sobre Bakunin. Na verdade, este é um momento péssimo da história do socialismo. Neste congresso de La Haya, de Den Haag, Bakunin e outros foram expulsados dessa organização, começando uma péssima história e tradição de expulsões, de evoluções, que foi feita também quando Marx estava por aí, agora com outras coisas péssimas. Bakunin começou a escrever panfletos anti-judeus, desastre. Mas Marx tem que encontrar um aliado, e o aliado é a tradição blanquista. Blanqui é um grande revolucionário, que não tem nada a ver com Proudhon e que tem um peso na França, e que tinha também um peso na Comuna de Paris. Agora todos exiliados ou escapados todos. Mas Edouard Vaillant, o jovem Vaillant, que só tinha 32 anos, péssimo, que depois ele até voltou coisas em favor da guerra, a Primeira Guerra Mundial. Mas quando era jovem, são todos revolucionários. Então, esta é outra proposta que é muito importante analisar aqui. A Internacional tinha um papel importante na luta econômica, fala ele. Então, por que não fazer o mesmo papel na luta política? A Internacional teria que se ativar como um centro que cria partidos políticos em cada país. Mas na verdade nem é isso, que cria um único partido político que é organizado centralmente e que responde centralmente às ideias do Conselho Geral, que é uma ideia que Marx não compartilha. Marx não tem esta ideia de centralização assim forte, esta ideia blanquista, que depois também pode ser considerada em alguns elementos, dentro de posicionar questões, perguntas, como leninista, como marxista-leninista depois. Então, Marx e Bakunin. Quais foram as diferenças mais importantes sobre eles
fecho e depois fecho com a Internacional, só algumas considerações finais. Marx e Bakunin têm um sujeito revolucionário completamente diferente. Por Marx, esse sujeito revolucionário é o proletariado das fábricas. Para Bakunin é o lumpenproletariado, se a minha tradução não é incorreta, a grande ralé popular, que tem para Bakunin um instinto invencível, um grande instinto que não vai a cometer erros. Também há um problema de forma de organização. Bakunin acha que é fundamental ter um Estado-Maior revolucionário, composto de indivíduos dedicados, enérgicos, inteligentes e, acima de tudo, amigos sinceros do povo, que vão a dirigir. Mas Lenin é um marxista ou marx-bakuninista? Lenin. Que Lenin é Estado-Maior revolucionário composto de indivíduos dedicados, enérgicos, inteligentes e amigos sinceros do povo. Não é Lenin, é Bakunin. Marx, pelo contrário, pensa a essa organização de massa, autodeterminação dos trabalhadores, que tem que ter com muito cuidado estas intervenções de linha política colocada fora das massas. E também é uma questão de concepção política. E peço um minuto de atenção sobre isso. Se Marx fala de conquista do poder político, e a gente entendeu por quê, porque o poder político ajuda depois a estabelecer transformações gerais que não seriam possíveis, luta econômica depois de luta econômica, é muito mais fácil ganhar o poder e fazer a abolição do trabalho infantil. E Bakunin e o seu grupo autonomistas falam de política negativa. Não é verdade que os anarquistas são apolíticos, contrapolíticos. Esta é uma política negativa, que é muito bem definida por Guilherme, mais que para Bakunin. Então eles escrevem: pensamos que a política do proletariado deve ser uma política revolucionária voltada direta unicamente. Está escrito aqui de Estado do Estado. Mas o que significa? Infelizmente, permitimos que fossem descritos como abstencionistas, escreve Guilherme. Um nome muito pobre, escolhido por Proudhon. Olha como se transforma este pensamento em poucos anos. Defendemos certa política de revolução social, de destruição da política burguesa do Estado. Rejeitamos a tomada do poder político do Estado, mas ao contrário exigimos a destruição completa do Estado como uma expressão de poder político. Então, esta nova geração coloca uma ideia que não é abstencionista, mas que é política destrutiva, política negativa. Mas também um outro, fecho aqui, caso de diferença, falei de sujeito revolucionário, forma de organização, concepção da política. O último é claramente o Estado. Bakunin, que é contra a qualquer ação política da classe operária trabalhadora que não seja contra o Estado, Marx acha que é importante lutar, em alguns casos, para conseguir reformas e objetivos parciais. Ainda se trata de destruir o capitalismo e de não permitir que os trabalhadores entrem nos sistemas. Bakunin fala, cito, de abolição do Estado como precondição ao acompanhamento necessário de emancipação econômica do proletariado. Marx fala de Estado como uma possível forma transitória, uma forma revolucionária, transformativa, transitória. Então, para fechar, depois da Comuna de Paris, depois deste entusiasmo, Marx e Engels lutaram para que as suas ideias fossem hegemônicas em todos os principais partidos de esquerda europeia. É uma luta muito complicada, porque ainda Marx agora é conhecido, Marx é ainda um primus inter pares. É um primus porque é o mais importante, mas inter pares, porque há outros socialismos que também têm um peso muito grande. Há, por exemplo, as teorias de Bakunin, que são absolutamente mais fortes de Marx no sul da Europa, onde há um sujeito revolucionário muito diferente, na Itália, na Espanha. Há uma presença ainda muito forte do mutualismo de Proudhon,
na Francia, na Bélgica, há peso enorme della SAL, que tinha muito mais seguidores que o comunismo marxista na Alemanha, e há, claro que há, começando pela Inglaterra, esta nova ideia de reformismo político que na verdade se vai consolidar muito rapidamente em parlamentarismo que propunhava lutas paliativas e não propunhava transformações estruturais. E este último processo também foi favorecido e favoreceu, como uma espiral, o ingresso de teóricos burgueses, de filântropos nos partidos socialistas e social-demócratas, o que Marx e Engels chamavam os socialistas da cátedra, que tinham um peso muito importante. Olhem Engels quanto tempo, quanta energia mobilizou da sua última fase da vida para lutar contra eles. E olhem, outra vez, contra a mitologia da estátua de Marx, que ditava a lei e decidia tudo na história do socialismo, quanto poucos eles eram escutados em questões concretas da política. Marx escreve a crítica do programa de Gotha exatamente porque os marxistas, chamamos assim, se encontraram, se juntaram com os lassallianos para fazer um único partido político, mas aceitaram um manifesto, um programa político de Lassalle. Para Marx não era possível fazer um negócio. Marx foi escutado? Não é que Marx não foi escutado, Marx nem foi informado. Imagina, vamos falar com este molestador de Marx, não sei utilizar a palavra mais vulgar. Deixamos ele em Londres escrever coisas de economia. Aqui a gente vai fazer. Quem fez isso? Liebknecht. Wilhelm Liebknecht, uma pessoa que foi crescido na casa de Marx. Então é uma dificuldade a ter uma influência nas escolhas concretas do movimento operário. E também, para eles, a luta de classes continuava, para Marx e Engels, a ser a principal força motriz da história. E Marx e Engels desconfiavam de esses teóricos que colocavam o colapso do capitalismo em uma distância inalcançável. Para eles foi uma estratégia que funcionou a longo prazo. Para a gente hoje, qualquer documento, vamos a ler, da pessoa mais de direita e reformista que Marx e Engels odiavam, é um revolucionário absoluto hoje. Entende? Hoje há 1000 passos atrás em termos de organizar um programa político e de entender. Último 30 segundos dedicados à herência da Internacional. E eu acho que a Internacional hoje, 160 anos depois, é fundamental para entender como não se pode conseguir uma transformação, uma verdadeira transformação dentro das fronteiras de um só país. Os movimentos trabalhadores estavam mais avançados da burguesia do capitalismo, mas depois foi superado nesse sentido, porque o nacionalismo ganhou uma batalha muito importante nas décadas depois da Primeira Internacional. E esse tema que eu falei muitas vezes e que sempre repito até que eu posso, autoemancipação, emancipação só pode ser conseguida pelos mesmos trabalhadores, e também este tema que é praticamente abandonado hoje de destruir o capitalismo. Hoje o capitalismo nem é nombrado, nem se pode falar capitalismo, é sinônimo de economia. E na esquerda mais radical se fala de uma crítica do neoliberalismo. Marx enlouqueceria com essas coisas. Então, recuperar este anticapitalismo, mas também recuperar, e fecho com isso, essa dimensão plural da Internacional, que eu acho não foi ajudada depois dessa ideologia muito, é evidente que estou forçando as coisas, porque numa luta política é evidente que você quer ganhar posições, não? Mas o marxismo-leninismo, em muitos aspectos, foi uma doutrina que até cancelou algumas contribuições, algumas ideias que poderiam ser muito úteis para, junto com as ideias de Marx, repensar
alternativas e repensar sociedades diferentes. Então, a Primeira Internacional, sem criar um mito dela, entendendo as diferentes posições, mas entendendo que é uma organização que não poderia alcançar, não poderia conseguir nada do que fiz, se não era isso, juntar todas as forças que existiam, considerar sempre os pontos comuns e não pontos de divisões. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante para hoje e para a nova geração. Pluralidade em um sentido de programa crítico anticapitalista. Obrigado.